Bom dia, irmãs. Bom dia, irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz e luz de Deus. Vamos dar início aos nossos estudos dos dias de domingo. Vou solicitar para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram ao livro Vinha de Luz, né? Médium Chico Xavier, Espírito de Emmanuel. E a lição de hoje é a de número 85, Substitutos. Para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. É razoável que o administrador distribua serviço e responda pela mordomia que lhe foi confiada. Detendo encargos da direção, o homem é obrigado a movimentar grande número de pessoas. Orientará os seus dirigidos, educará os subalternos, dar-lhes-á incumbências que lhes apurem as qualidades no serviço. Ainda assim, o dirigente não se exime das obrigações fundamentais que lhe competem. Se houve alguém que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho na crosta da terra, esse alguém foi Jesus. Dispunha o Senhor de legiões de emissários esclarecidos, mantinha incalculáveis reservas ao seu dispor. Poderia enviar ao mundo iluminados filósofos para renovarem o entendimento das criaturas, médicos sábios que curassem os cegos e os loucos, condutores fiéis dedicados a ensinar o caminho do bem. Em verdade, desde os primórdios da organização humana, mobiliza o Senhor a multidão de seus cooperadores diretos, a nosso favor, mesmo porque suas mãos divinas enfeixam o poder administrativo da terra. Mas urge reconhecer que, no momento julgado essencial para o lançamento do reino de Deus entre os homens, veio Ele mesmo, a nossa esfera de sombras e conflitos. Não enviou substitutos ou representantes. Assumiu a responsabilidade de seus ensinamentos e sozinho suportou a incompreensão e a cruz. Inspiremo-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Perante o Supremo Senhor, todos temos esse serviço intransferível. Substitutos. No nosso campo, né, da vivência humana encarnada, é interessante, né? Porque, por vez ou outra, e isso acontece por todo o tempo. Por todo o tempo. Mas vamos lá, vamos fazer algumas menções. Quando o Ayrton Senna desencarnou, ficou-se esperando muito que viesse um substituto. Inclusive, isso pesa nas costas de muitos, né, nesse caso. Ali dentro de uma instituição, de uma corporação, vai sair um profissional ou uma profissional excelente, precisamos encontrar um substituto do mesmo nível, do mesmo patamar. É interessante essas nomenclaturas que no campo terreno isso acontece, né? E por vezes há uma cobrança, né, desproporcional. Por que eu chamo atenção nisso? E a lição, ela nem se remete tanto a esse campo material, mas é que por vezes ou outra se aguarda um substituto. Nós começamos o estudo lembrando de uma fala de Jesus, de uma passagem de Jesus, que ele salienta que ele ia encaminhar para nós um consolador.
Mas é importante entender também que a grandeza, a pureza, né, e o grau evolutivo de Jesus era muito alto. E claro que essa consolação, que bem o sabemos, que é as verdades trazidas pela doutrina espírita com embasamento cristão, ela veio realmente para, vamos dizer assim, né, nos explicar minuciosamente cada parte, nos abrir mais os olhos, nos desenvolver o raciocínio, né? Mas Jesus era Jesus. Jesus era Jesus, dentro da sua grandeza e tantas outras coisas que ele veio carregando dentro da missão que ele teve conosco aqui. E aí vamos entender mais. E lembrando, né, que do grau de Jesus, no universo, tem tantos outros, que também está no momento de, vamos dizer assim, auxiliando na evolução planetária de de um globo, né, e, enfim. Então, no mesmo grau de Jesus, teve e tem em vários outros ambientes do universo. Mas esse substituto, vamos lá, vamos começar a compreender e entender dentro do que Emmanuel nos traz com bastante riqueza. Ele pega o versículo, né, de Lucas, capítulo 1, versículo 79, para alumiar o que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Primeiro parágrafo. É razoável que o administrador distribua serviço e responda pela mordomia que lhe foi confiada. Então, reparemos que nesse primeiro parágrafo, ele faz uma menção, uma analogia, realmente por uma vivência mundana. É bem isso. Olha só, repetimos. É razoável que o administrador, aquele que tem a hierarquia mais alta, né, distribua serviço e responda pela mordomia que lhe foi confiada. Detendo encargos da direção, os homens é obrigado a movimentar grande número de pessoas. Está falando dos administradores, seja eles públicos, seja eles privados, que na verdade fazem a gestão, presidem, né? Gerenciam, né? Gestão, gerência, né? Acaba no mesmo contexto, enfim. Então ele fala muito algo que se refere realmente à crosta terrestre mesmo, dentro das vivências habituais de um campo corporativo, por vezes, mas não somente, né? Dentro dos lares, isso muitas das vezes ocorre também, né? O uso de um certo modo de que se considera uma hierarquia para fazer com que outros façam por ele, né? Enfim, então isso acontece muito. Repara que Emmanuel, ele começa dessa maneira, né? Ele reforça e faz referências para que nós possamos compreender logo à frente qual que é o verdadeiro intuito. Lembremos-nos que Jesus, que foi o maior administrador, mestre, que passou por nós aqui, ele nos convidava a trabalhar junto com ele. Ele nos convidava para trabalhar junto com ele. Repara que Jesus não aceitou regalias enquanto encarnado aqui na Terra. Não, tampouco, né? Ele recusava. E dentro das vivências, dentro do trabalho que ele tinha, que o fez com maestria, ele não teve privilégios. Jesus não teve privilégios. Algo que é muito comum quando se detém poder. Algo que é muito comum como se tem bens. É muito comum isso, né? Mas lembremos, a lição ainda está embasada em substitutos.
orientará os seus dirigidos, educará os subalternos, dar-lhes-á incumbências que lhe apurem as qualidades no serviço. Ainda assim, o dirigente não se exime das obrigações fundamentais que lhe competem. Vamos fazer analogia a Jesus. Jesus é um espírito puro e celeste. Ou seja, no campo evolutivo, essas terminologias de hierarquia, ele está muito aquém, né? Muito mais alto que nós. Mas ele bem sabia de todo o compromisso e responsabilidade que ele tinha. Jesus é muito grande, mas bem também sabemos que, contemporâneo a nós, tantos espíritos de um certo grau de evolução mais elevado também continuam destinando o seu tempo, óbvio, para orientar aqueles que talvez ainda os chamados pequenos perto dele ao trabalho, como também tem a sua responsabilidade grandiosa. Citemos Chico Xavier. Chico Xavier é o grande norteador de todo o processo que ele se construiu. Desde São Leopoldo até Uberaba, teve todo um movimento, teve todo um compromisso assumido. E, claro, tinha muitas pessoas que lhe auxiliavam, tinha muitas pessoas que o ajudavam, tinha muitas pessoas que trabalhavam com ele. Mas Chico Xavier também o sabia do grande compromisso que ele tinha. E o direcionar, o organizar todo esse trabalho coletivo para que a construção edificante fosse feita em todos os anos de trabalho caridoso e espiritual que Chico Xavier fazia. Eu sempre cito porque nos chama muita atenção e é muito atual com a gente aqui, que é o padre Júlio Lancelotti, que ele não vai só. Ele norteia, ele orienta, mas é uma equipe. É uma equipe. Bem o sabemos que dentro daquela equipe, o padre Júlio Lancelotti, ele tem uma hierarquia dentro do trabalho caridoso ali, né? Óbvio. Mas nunca deixa de trabalhar. O que eu estou querendo falar é que vocês vão lá e faz a caridade, eu vou ficar aqui. É isso. Não. Vai junto a campo, a trabalho. Lembremos que Jesus falou, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Ou seja, o campo onde compete a caridade, ela é extenso. Tantos irmãos e irmãs passam por necessidades diversas, de sofrimentos insofismáveis aí tudo. Então tem um campo muito vasto para trabalho aí. E aí, o convite. Venha. Pegue sua cruz e vamos trabalhar. Vamos seguir. Vamos desenvolver. Vamos ser empáticos e tantas outras ações que possam se construir nesse sentido. Repare que nesse último trecho, na onde eu fiz a leitura, ainda assim, o dirigente não se exime das obrigações fundamentais que lhe competem. É muito interessante. Uma coisa, assim, vou dar exemplo meu. Eu tive por cerca de quase 10 anos com uma assistência técnica na área de telefonia ali na Hélio Palermo, né? Aberta. E aí, como a gente trabalha por conta, né? E mesmo que um número muito pequeno, era uma empresa familiar, né? Um número muito pequeno, mas as pessoas perguntavam e falavam, se você hoje não quiser ir lá trabalhar, você não vai. Como não? E o compromisso? Compromisso para com tudo. Mas você tem a sua própria empresa. Se você não quiser abrir hoje, você não abre. Uma quarta-feira, por exemplo. Não. Você tem...
É o compromisso firmado, é a responsabilidade obtida e não vamos ter que continuar trabalhando, né? Isso aí eu tô falando, porque isso aí foi coisa que me chegou, me perguntavam, né? É interessante isso, né? Porque a responsabilidade é acima de tudo, seja ele qual campo for, e principalmente no campo do trabalho edificante, caridoso, né? E cristão, não tem essa, é uma responsabilidade. Eu sei que, por exemplo, eu tenho que estar em determinado dia e horário, em determinado lugar para trabalhar. Não estou falando materialmente, não estou falando do campo humano normal, não, estou falando espiritualmente. A gente assume compromissos dentro desse campo, né, de trabalho, seja ele qual for. E agora, Emmanuel, ele vai começar, né, ele faz todos os apontamentos de um campo comum e material, né, para trazer para o campo espiritual. E na onde ele reforça no último parágrafo aqui, que não é porque a pessoa tem um determinado tipo né, de cargo já, ou algo do tipo, um dirigente, que ele vai deixar de ter os seus compromissos. Vamos lá, olha só. Se houve alguém que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho na crosta da terra, esse alguém foi Jesus. E agora nós entramos no principal tema dessa lição. Repito, se houve alguém que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho na crosta terrestre, esse alguém foi Jesus. E foi. Porque as lições de Jesus para nós é por todo e sempre. E é muito significativo. Cada passagem, as parábolas, né, o Sermão da Montanha, né, enfim, tantos outros ensinamentos, tantos outros conhecimentos que foi nos passado, tantos conselhos e sugestões, já que não foi nada obrigado, né? É conselho. Tanto que Jesus convidava aqueles que para trabalhar, né? Não é nada era obrigado, mas claro que sempre fazia alguns apontamentos, né? Alguns apontamentos. Olha, vamos antes que seja tarde, né? Reconcilia com os seus inimigos enquanto estão com eles ainda na terra, né? Então, ele fazia alguns chamamentos consideráveis para que sirva de aprendizado para todos nós, né? Dentre tantos outros itens, dentro de tantos outros ensinamentos. Se a gente for parar aqui para realmente estudar cada parte de Jesus, nós ficaremos longas horas, que também não seria nada ruim, não. Falar de Jesus, estudar os ensinamentos de Jesus, para nós sempre é luz. É luz e paz, né? Mas nós estamos embasados nessa lição aqui, na onde Emmanuel traz realmente algumas pontuações para a gente compreender. E sim, Jesus foi aquele que, dentro do seu campo de missão, ele veio preparar vários, né? Óbvio, chamados discípulos, que somos nós, mas que a gente bem entendesse também qual seria todo o propósito. Qual seria todo o propósito? O que a gente precisa compreender. E um dos itens principais que Jesus veio sempre nos, né, fortalecer, fosse que nós deixássemos ou derrubássemos todo tipo de orgulho que ainda estivéssemos munidos, né? Estivéssemos aqui, né? Carregando ainda. Porque o orgulho, ele é uma trava, né? Ele trava a nossa marcha do progresso. Ele nos impede de realizar várias ações ao nosso próximo, né? Então, Jesus, ele veio nos orientando com relação a isso também. Mas continuando. Dispunha o Senhor de legiões de emissários esclarecidos. Mantinha incalculáveis reservas a seu dispor. Poderia enviar ao mundo iluminados filósofos para renovarem o entendimento das criaturas, médicos sábios que curassem os cegos e os loucos, condutores fiéis, dedicados a ensinar o caminho do bem.
Olha que interessante, porque antes de Jesus vir, há cerca de 2000 anos atrás, já bem o sabemos que houve todo um preparo espiritual para que ele fosse se revestir desse corpo material nosso aqui. E antes disso, é óbvio que dentro de uma organização, considerando que Jesus é o governador da Terra e do nosso sistema, né? Sistema solar, né? Enfim, Jesus, ele encaminhou alguns, né, pensadores, alguns espíritos que tivessem um certo grau de preparo. Jesus, ele veio, de um certo modo, preparando o terreno. E temos vários, né? Se nós pegarmos os campos dos filósofos e pensadores, pegarmos até mesmo uma significância muito grande que teve Moisés na época que veio, né? É fundamental entender. Entendamos também que o ciclo de evolução há 2000 anos estava num patamar, há 4000 anos estava em outro patamar, então houve toda uma construção de terreno para a vinda de Jesus. Mas Jesus não se eximiu, ele não se colocou eu só vou encaminhar. Não, eu vou também. E repare bem que quando ele chega aqui ainda, e aí eu acho que isso é até um assunto para a gente conversar, ele elenca, né, 12 apóstolos, e você vê como que Jesus, de um certo modo, ele veio numa construção que tinha que ser muito responsável. Porque talvez, dentro do movimento de estudos, vai falar, mas por que ele não chamou nenhuma mulher para ser apóstola, né? Por que e tal? Gente, a época, culturas, costumes, a gente sabe que por muito tempo e até hoje, né, ainda a sociedade ela minimiza muito as ações da mulher e nós bem o sabemos o quanto isso é errado, né? Bem o sabemos e isso faz parte, inclusive, do nosso contexto de evolução, né? E a gente está falando um monte de coisa, a gente está falando no campo do trabalho, a gente tá falando em vários aspectos, a falta de respeito, o uso da brutalidade masculina em cima da feminina, enfim, vários aspectos. Não é uma temática a gente pegar aqui, mas somente para reforçar que Jesus, ele de um certo modo, ele não fez isso por mal ou por nada, é por causa das condições. Repare que Jesus ele teve que começar a vir a ensinar mais a partir dos 30 anos. Então, Jesus ele veio respeitando leis, regras e tudo que tivesse na época quando ele veio, entendeu? Da época quando ele veio. Então, é importante nós compreendermos isso. É importante nós enxergarmos isso, né? Mas as grandes trabalhadoras que ele teve do lado, que foram muitas, foram até muito mais significativo o trabalho delas do que propriamente de alguns apóstolos, de alguns discípulos. Então, isso é de enaltecer. Importante, inclusive, falar que quando Jesus, desencarnado, ele retorna, né, depois de 3 dias, é para uma mulher que ele se apresenta, né? E coube a ela informar para os discípulos que ele havia retornado. Então, existe toda uma sensibilidade nesse processo também. E bem o sabemos também que o espírito, por si só, ele não tem gênero. O espírito, ele é tudo, né? Então, é importante fortalecer isso também. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando no campo de Jesus, enquanto mestre e trabalhador divino, ele elenca realmente algumas pessoas para estar ali com ele, umas de forma bem sucita, na onde ele vai realmente em cada um convidando, outros de forma natural, que chega até a ele no campo do trabalho também, né? Enfim,
como Maria Madalena é um desses exemplos, né? Então a gente precisa sempre ficar muito atento com relação a isso, mas ele nunca se excluiu do trabalho que ele teria que trabalhar ali, deveria desenvolver e orientar aqueles que estavam junto com ele e orientar aqueles que o chegavam até ele, né? E olha só que interessante, nós temos uma ala, né, dos judeus, que são os escribas, né? Os escribas eram, né, humanos muito evoluídos intelectualmente. Eles eram muito evoluídos intelectualmente. E olha que um dos principais, vários ensinamentos foram direcionados para os escribas, que tinham a inteligência, mas tinham uma moral a se desenvolver ainda, que também serviria de uma mão amiga, né? Tantos outros. Claro que a gente poderia falar dos fariseus, saduceus, enfim, né? Mas o que eu estou querendo citar é que existe todo um corpo e uma estrutura para que Jesus, dentro das oportunidades que tivessem aqui durante a sua encarnação, pudesse passar a mensagem. E fariseus, escribas e tudo mais foi ponto essencial, porque eles o argumentavam, ele tentava deixar Jesus cair numa armadilha, e isso possibilitou que Jesus, de um certo modo, dentro dessa construção coletiva, mesmo pela perseguição, mostrasse realmente o caminho para nós, né? Então, é todo um processo. A gente não para pensar no mecanismo daquele momento reencarnatório, né, encarnatório de Jesus, que ele teve conosco. Mas ele nunca se colocou o corpo fora. Estava sempre ali, trabalhando, desenvolvendo e auxiliando, e como aqui mesmo disse, ele veio para desenvolver milhões de substitutos. Milhões de substitutos. Mas em que sentido, Rangel? No sentido moral. No sentido moral. A gente sabe que cada qual tem as suas características que lhe são próprias. Mas a elevação moral, ela seria meio que um padrão para todos, né? Porque quando nós obtivermos o mais alto grau de moralidade evoluída, nós vamos ter com os outros também, evoluídos, celestes, puros, o mesmo grau de moralidade. Você pode ter até, vai se respeitar ainda a individualidade, é óbvio. Cada um é cada um. Mas a moralidade elevada, ela se torna uniforme, né? No último grau de evolução, tá? E aí, em verdade, desde os primórdios da organização humana, mobiliza o Senhor a multidão de seus cooperadores diretos, que foi, inclusive, olha só, os primórdios da organização humana. Lembra que nós comentamos aqui que os filósofos, pensadores, aqueles que poderia trazer alguma palavra, algum pensamento que auxiliasse na evolução humana, Jesus encaminhou. Jesus encaminhou. Ele foi encaminhando. Cara, dentro do campo evolutivo que se encontrava em cada momento a humanidade. Mas ele sempre enviou. E aí, cooperadores diretos a nosso favor, mesmo porque suas mãos divinas enfeixam o poder administrativo da terra. Jesus é governador. Jesus é governador. E olha, dentre esses trabalhadores de Jesus, está Maria, mãe de Jesus, que inclusive trabalha em prol dos irmãos e irmãs que, vamos lá, tem palavras que não podem falar em redes, mas a gente está estudando e independente de qualquer coisa, a Maria, mãe de Jesus, ela tem uma ampla e uma equipe de frente para auxiliar aqueles
que cometeram suicídio, né? Que atentaram contra a própria vida. É um trabalho lindo que acontece. E Maria está à frente desse trabalho, né? Então, é importante sempre fortalecer todas essas informações que chegam até nós. Que não tem ninguém que vai ficar perdido. Não tem ninguém que vai ficar abandonado. Como diz mesmo Jesus, né? Não vai ter uma ovelha que se desgarrará e não ficará acolhida novamente. Não vai. Então, esse é o maior propósito, né? E, veja, Jesus tem uma equipe que trabalha com ele. Quando por vezes, até outros grupos religiosos falam que um determinado espírito, um determinado santo intercede, por que intercede? Porque são esses encaminhados de Cristo que estão aqui nos auxiliando. Porque por vezes a gente quer ter o Cristo do nosso lado, mas tem tantos outros no trabalho edificante da equipe do Cristo que está nos auxiliando. Então Jesus, ele é um administrador, ele é o governador. E aí, mas surge reconhecer que no momento julgado essencial para o lançamento do reino de Deus entre os homens, ele veio. Jesus veio na necessidade. Ele mesmo, a nossa esfera de sombras e conflitos. E olha, não fugiu da responsabilidade. Não fugiu. Encarou de frente. Trabalhou incessantemente. Na onde teve que realizar práticas, na onde se chamam os milagres, ele o fez. Quando foi argumentado e desafiado, ele não se escondeu. Quando foi para direcionar lições para os apóstolos, inclusive chamando a atenção, ele também o fez. Então, todo o trabalho desse administrador, que até então encaminhava, né, alguém da sua equipe, ele veio para realmente atuar de maneira presencial. De maneira presencial. Jesus é o nosso irmão e mestre, o maior exemplo na onde que nós temos que seguir. Ele é o nosso maior exemplo. Não enviou substitutos ou representantes. Assumiu a responsabilidade de seus ensinamentos e sozinho suportou a incompreensão e a cruz. Bem o sabemos de todo esse trajeto final e encarnação dele. Julgamento, o carregar aquela cruz, a tortura que ele passou e ser lá crucificado, judiado, né? E ainda orientou ainda alguns, né? Ó, Jesus, não vou te abandonar. Você vai. Jesus era tão, né? Você vai. E tá tudo certo. É isso. Mas olha que interessante, né? Aos pés de Jesus, as mulheres não abandonou. É importante, eu acho que isso é significativo. É uma informação, né? É uma informação importantíssima, ao ponto que João também não abandonou. Era o apóstolo mais novinho, Jesus com carinho com todos, com ele também. João era um rapaz muito doce. E tanto ainda que na cruz ele pede perdão porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Direciona para Maria, mãe dele. Ó, mãe, aí, ó, do seu lado aí, o João. Toma, esse é seu filho. João, essa é a sua mãe. Para não deixar, principalmente, Maria esmorecer no caminho do trabalho edificante também. Do trabalho edificante, né? É importante falar que, inclusive, Maria, mãe de Jesus,
foi a primeira a dar uma ideia para Jesus, o que deveria ser feito nas bodas de Canaã, foi o primeiro chamado milagre, e bem o sabemos que nós não tratamos muito bem, né, essa denominação de milagre, porque é tudo um trabalho de magnetismo, de fé, e tudo movimentando ali, que foi aquele momento que Maria chega para ele e fala, ó, não tem coisa para todo mundo não, tem muita gente. Você vai ter que fazer algo, e aí Jesus fala, mas não chegou o momento. Ela falou, olha, vai ter que fazer algo, tem muita gente, e não vai ter o que fazer, né? Então, esse primeiro movimento aí da construção, né, do magnetismo por si só, de transformar a água em vinho e tudo mais, esteve consolidado nessa passagem, e Maria foi a primeira a dar direcionamento com relação a isso, e depois ainda foi para os apóstolos e ainda disse para eles, ó, ele é o mestre, então façam o que ele pede, né, e tal. E olha a importância disso. Mas Jesus, ele veio sabendo que, provavelmente, porque é importante citar, que mesmo Jesus, sabendo que mais de 95% ele seria crucificado, mas ainda deveria se respeitar o livre-arbítrio. E talvez algo ocorreria. Imagine-se bem se Pilatos não aceitasse o julgamento de Jesus. Talvez ocorreria outra coisa, mas Pilatos lava as mãos, né? Então, algo que se trabalhou, que sempre se trabalhou, é respeito realmente do livre-arbítrio. Cada qual dentro do livre-arbítrio, né? Então, imaginemos se Judas, porque Judas se equivocou. Judas não tinha a intencionalidade de entregar Jesus à crucificação. Judas se equivocou. Ele achou que estaria ajudando. E se enganou. Imagine se esse evento também não tivesse acontecido, porque existia-se a questão do livre-arbítrio, das causas e os efeitos. É importante nós conversarmos a respeito disso também, porque senão dá a entender que toda uma encarnação ela já está predestinada. E não é bem assim. A gente tem, sim, dentro dos planejamentos, alguns direcionamentos do que pode ocorrer, mas não. A gente vem aqui e pode fazer tudo diferente. Como muitas das vezes ocorre. Como muitas das vezes ocorre. Claro que para o lado mais do engano e do equívoco, né? Mas muitas das vezes ocorre, sim, esse tipo de movimento. O importante é que a lição nos traz é que Jesus, ele falou assim, ó, tá, Jesus já tinha enviado alguns, mas nenhum foi do grau de evolução que ele possuía. Porque ali, há 2.000 anos atrás, antes, né? Há mais de 3.000 anos, Jesus começou a construir a sua vida aqui encarnado na Terra. Então, é um trabalho de muito tempo. É um trabalho de bastante e longos anos para tudo isso acontecer. Inspiremo-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Olha, Jesus Cristo é o nosso exemplo maior. Passamos como ele. Ai, queria pedir uma perdão para a pessoa. Mas como você vai pedir perdão para a pessoa solicitando que a outra faça isso? Vamos lá, vamos assumir a responsabilidade. Vamos assumir por vezes o erro, os equívocos. Ah, eu estou criando um grupo de caridade, mas eu mesmo não posso ir muito. Vai lá também, vamos trabalhar, vamos pôr mãos à obra. Não é que não seja também importantíssimo em qualquer campo desse, mas trabalhar. Trabalhar. É isso. Trabalhar, estudar, compreender, conhecer e se espelhar em Jesus. E o último parágrafo. Perante o Supremo Senhor, todos temos serviço
intransferível, serviço que é nosso, os nossos compromissos. E assim, sigamos em frente, com outra lição de bastante significação para nós, né? De bastante despertar. E sigamos trabalhando com Cristo no coração, com Deus junto conosco, com toda a espiritualidade amiga e compreendendo que temos muito trabalho ainda a exercer, a concluir. A próxima lição do livro Vinha de Luz é a de número 86, é daqui 2 semanas. Saibamos confiar. E no próximo domingo, estudaremos o livro dos Espíritos, continuando também esse estudo sistemático que estamos realizando no dia de domingo. Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Então, vamos concluir os nossos estudos de hoje. E antes de solicitar ao Fabiano a prece de encerramento, elevemos nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, agradecendo sempre. Mas neste momento agora, solicitamos que através até dos nossos próprios fluidos e energias, que sejam encaminhadas de forma benevolente para aqueles irmãos e irmãs que passam pelo momento de sofrimento, pelas dores, enfermidades, doenças, pelas provas e expiações de todos os tipos. Seja levado àqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos pronto atendimentos, nas casas de recuperação, nas casas de acolhimento e repouso. Seja levado àqueles que perambulam ainda em condições de rua. Seja levado àqueles que estão nos sofrimentos internos dentro do seu coração. Que eles possam ter a luz necessária para seguirem em frente, aprendendo e evoluindo. Seja levado àqueles que desencarnaram, mas que ainda não sabem, que ainda caminham entre os lares, entre as ruas, consideram ainda estar vivos. Vivos estão, mas não mais no corpo material. Que eles também possam ter o despertar necessário para serem socorridos fraternalmente pela espiritualidade. Seja levado àqueles que estão nas zonas inferiores, que eles possam ter o despertar e a humildade possível para serem socorridos por estes mesmos espíritos que auxiliam sempre. E seja levado àqueles que estão já nos hospitais espirituais, estão se recuperando, para que tão logo também possam contribuir na seara cristã e divina. Fabiano, você faz a festa de encerramento? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado, Tivanete, tia Marlene, Júlia, minha amiga, muito obrigado. A Cristiane, que esteve conosco aqui, a Fabiana, a Viviane, a Mirella, a Vitória, a Rafaela, a Sueli, minha sogra, que está aqui, a todos os irmãos que nos acompanham no canal do YouTube. Temos 62 inscritos no canal, né? Um trabalho que realmente é muito legal no sentido de trabalhar espiritualmente, trabalhar no cristianismo e sem almejar nada, sem almejar nada. É só ir chegando para
estudar junto conosco aqui. Que tenhamos um domingo abençoado, como sempre o é, mas com muita paz e luz, como também a semana que está se iniciando. Espero encontrar vocês todos aí no próximo domingo, se assim Deus quiser. Fiquem com Deus. A todos uma boa semana e até bem disposto a se permitir. Que assim seja, Fabiano. Fique com Deus.